paz do Senhor Jesus, pastor Luciano Júnior, e eu tenho uma linda reflexão da parte de Deus para a nossa vida, para a tua vida, você que está escutando e vendo esse vídeo, não pule, fique até o final e você será abençoado. É a história de Mesaque, Sedraque e Abdenego, Daniel capítulo 3, né? É frequentemente lida como um milagre de livramento, mas revela que o núcleo da narrativa não é o fogo, mas a integridade sobre a pressão. Muitos de nós, quando a nossa fé ela está sob pressão, a tendência é nós apostatarmos da fé ou negarmos a fé. Mas esses jovens dão um exemplo de que a fé ela suporta também as pressões. E eu gostaria de dividir essa reflexão em 3 pilares. Por exemplo, o versículo 18 diz: "E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste." Ou seja, ele está dizendo se não, e se não. Essa expressão, e se não, é o primeiro ponto que eu gostaria de refletir com vocês, que é a fé incondicional. Eles estão dizendo, e se não acontecer de o nosso Deus nos livrar da fornalha do fogo ardente, continuaremos fiel a Ele do mesmo jeito. Olha que coisa interessante, o ponto mais alto desse e se não é o relato. Não é quando eles saem ileso, mas é a declaração feita diante do rei Nabucodonosor antes deles serem lançados na fornalha. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus a quem nós servimos pode nos livrar. A convicção deles, eles sabem do potencial, do poder que o Deus deles tem para livrá-los da fornalha de fogo ardente. E aí eles falam, né, que o Deus a quem nós servimos pode nos livrar. Mas se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos seus deuses. Nós adoramos ao Deus santo e poderoso, independente do milagre. Com ou sem o milagre, Deus continua sendo Deus. Esse é o primeiro ponto. Essa cláusula, mas se não, eles estão assim dizendo assim, Deus é soberano, não está submisso a nós, Ele faz, se Ele quiser, fazendo ou não, nós continuaremos servindo ao nosso Deus com fidelidade. Então, essa cláusula é muito interessante, é a essência da maturidade espiritual desses 3 moços. Eles não estavam negociando um milagre com o Deus. Eles estavam afirmando uma lealdade que não dependia do resultado, que não precisaria diretamente beneficiar eles. Beneficiando ou não, eles continuariam sendo fiéis ao seu Deus. A fé deles não era um seguro de vida, mas uma razão para eles viver. Eles preferiam queimar por uma verdade do que prosperar por uma mentira. Olha como esses rapazes eram fiéis ao Deus ao qual eles serviam, independente da situação e da circunstância. Para não ficar muito longa, nosso segundo ponto é a presença no centro do caos. Olha, o segundo ponto é esse aqui. O livramento não foi evitar o fogo, mas ser acompanhado nele. Ou seja, o livramento não é Deus tirar eles da fornalha, não, é Deus estar presente com eles no meio da fornalha. Uma coisa muito extraordinária, porque o texto diz que o rei ficou espantado quando viu 4 homens andando no fogo, e o aspecto do quarto era semelhante ao filho dos deuses. E como eu já disse, o livramento não foi
evitar o fogo, mas acompanhar, ser acompanhado nele. Muitas vezes esperamos que a fé nos blinde contra as crises, mas a promessa bíblica aqui é presença. Não quer dizer que Deus vai nos poupar do fogo. Não quer dizer que Deus não vai nos poupar das adversidades, das lutas, das pelejas da vida, mas Ele estará conosco. Imagina só, ainda que se entrares pelo fogo, eles não te queimarão, porque eu serei contigo para te livrar. Então, a promessa, a fidelidade de Deus para conosco não é evitar as provações na nossa vida, o fogo das provações, não. A ideia de Deus é participar conosco das nossas adversidades, da nossa luta, a presença dele, a companhia dele constantemente em nossas vidas. Isso é que é o privilégio de servir a esse Deus tão maravilhoso. E só mais uma coisa, as únicas coisas que queimaram foram as cordas em que eles estavam amarrados. E foram vistos caminhando livremente. Profundamente falando, o fogo das provações tem esse papel paradoxal. Ele não consome quem somos, mas queima as armas que nos impedem de andar com liberdade. Olha que coisa extraordinária para a nossa vida. Ou seja, nem fio de cabelo desses rapazes foram queimados pelo fogo, porque Deus estava com eles. E o terceiro e último ponto para a gente finalizar aqui a nossa reflexão é o impacto da coerência silenciosa. Uma fé que grita em silêncio através da postura tomada por esses três moços. Olha só, Cedraque, Mesaque e Abdenego não fizeram comício contra a estátua do rei, não fizeram protesto, não queimaram pneus, nada eles fizeram para chamar a atenção. A única proposta deles foi a resistência deles. E essa resistência deles foi em silêncio, não disseram nenhuma palavra, não fizeram nada para serem percebidos. Apenas foram firmes e coletivos. Os três juntos decidiram não se dobrar à estátua do rei Nabucodonosor. Na sociedade da imagem, onde o parecer muitas vezes supera o ser, esses três jovens nos lembram que a identidade é provada quando a música toca e todos se dobram. A verdadeira profundidade está em manter os joelhos rígidos diante do que é passageiro, para mantê-los dobrados apenas diante do que é eterno. E para finalizar aqui, os três jovens estavam dispostos a se manterem indobráveis. Eles não se dobrariam para a estátua de Nabucodonosor, porque sabia que esse edito era passageiro e logo isso se acabaria, mas eles preferiam dobrar os seus joelhos diante da eternidade do nosso Deus, que é um Deus extraordinário. E aqui eu vou finalizar com uma síntese para a nossa meditação. A fornalha não mudou Deus, nem mudou os jovens. Ela apenas revelou quem Deus era e quem os jovens havia decidido ser muito antes do fogo ser aceso. Então isso aqui revela muito mais sobre Deus e sobre os jovens. O ouro não teme ao fogo, ele é purificado pelo fogo. Que Deus te abençoe. Se você ficou até aqui, até o final desta reflexão, se inscreve no nosso canal, deixa o teu like, faz um comentário e compartilha para mais alguém
que esteja precisando desta palavra. Que Deus abençoe seu dia, sua vida. Você é bênção de Deus.